Gênesis, capítulo 16, no verso de número 7 em diante, a Bíblia vai dizer: Quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vem e para onde vai? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: Volte para a sua senhora e sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor disse também: Aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou: Você está grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos será contra ele. E habitará diante de todos os seus irmãos. Então Agar deu ao Senhor que havia falado com ela o nome de Tu és o Deus que vê. Porque ela dizia: Neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Amém? Somente esse texto. Queridos, a história de Abraão é a história do povo de Deus. Em Gênesis 12, nós vemos Abrão sendo chamado para sair da terra, do meio da sua parentela, e ele já sai de lá com uma direção, com uma promessa da parte de Deus. Qual foi a palavra que Deus deu para ele? Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Então Abrão sai do meio dos seus parentes, ele sai levando consigo a sua esposa, Sarai, e o seu sobrinho Ló. Ele vai passar por Canaã, ele vai se estabelecer entre Betel e Ai, e ele também vai chegar a morar um tempo no Egito. Sabe qual é um detalhe interessante, uma característica que Abraão vai ter? Em todos os lugares por onde Abraão passou, você não vai ver essa menção talvez no Egito, mas na maioria dos lugares onde Abraão se estabeleceu, ele erguia um altar ao Senhor. Que essa seja uma marca na nossa vida, onde quer que nós estejamos, que haja em nós a essência de um adorador. Quantos vieram adorar o Senhor aqui essa noite em espírito e em verdade? Entenda que altar não é onde eu sou visto, mas é onde eu me entrego e onde eu faço os meus sacrifícios. Altar não é sobre onde eu sou admirado ou qualquer coisa do gênero. Altar é lugar de entrega, é lugar de sacrifício. No capítulo 13 do livro de Gênesis, nós temos a introdução sobre o status de vida de Abrão e Ló. A Bíblia vai dizer que ambos eram muito ricos, a ponto de a terra não poder sustentá-los. Qual foi o resultado disso? Eles precisaram se separar. Então Ló vai em direção às campinas do Jordão, lugar que Deus vai descrever, a Bíblia vai descrever como um lugar todo bem regado, como os jardins do Senhor, enquanto que Abrão vai seguir novamente na direção de Canaã. Quando Abrão e Ló se separam, o que nós vamos ver? Deus aparecendo novamente para Abrão. E mais uma vez você vai ter paciência de ouvir. A Bíblia vai dizer que o Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele: erga os olhos, olhe de onde você está para o norte e para o sul, leste e oeste, porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência, para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Levanta-se e percorra essa terra, no seu comprimento, na sua largura, porque eu a darei a você. Então nós temos Abrão sendo chamado no capítulo 12. No capítulo 13 ele se separa de Ló. E mais uma vez Deus reforça com ele, Deus aparece a ele e reforça para ele a promessa, reforça para ele o compromisso que Deus havia feito com ele. Depois disso, Abrão vai morar lá nos carvalhos de Mamre, junto a Hebrom. E mais uma vez a Bíblia vai destacar que ele ergueu um altar, ele edificou um altar ao Senhor. Agora já no capítulo 14, e eu não vou demorar nele, nós temos a guerra dos 4 reis contra 5. Você conhece essa história?
Ló vai ser capturado, então Abrão vai juntar 318 homens treinados, nascidos da sua casa, e ele vai ao resgate de Ló. Então ele vai lá, luta, vence, resgata Ló, toma os despojos, e nesse momento ele tem um encontro com Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, que vai abençoar Abrão, e Abrão vai dar a Melquisedeque o dízimo de tudo. De que ele vai dar o dízimo? Fala comigo, de tudo. Então, depois disso, nós agora estamos no capítulo 15. Mais uma vez, Deus aparece a Abrão. Deus apareceu para Abrão lá no capítulo 12, quando ele chamou ele, mandou ele sair da sua parentela. Depois que ele se separa de Ló, mais uma vez a Bíblia cita que Deus apareceu a ele. E agora nós vemos que depois desses acontecimentos, novamente, a palavra do Senhor veio a Abrão, e a palavra veio para ele dizendo: não tenha medo, eu sou o seu escudo, eu lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu: Senhor, que me darás, se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa, o Damasceno Eliezer. Abraão continuou: tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor o levou para fora e disse: olhe para os céus, conte as estrelas, se puder contá-las. Ele disse: assim será a sua posteridade. Eu poderia muito bem iniciar minha ministração a partir desse texto, porque Deus aparece a Abraão e reforça com ele aspectos importantes. E olhe para cá, por favor. Aspectos importantes que são inerentes ao nosso relacionamento com Deus. Deus já vira para ele, a primeira coisa que Deus fala para ele nessa aparição é: não tenha medo. Fala para o seu irmão: não tenha medo. Por quê? A Bíblia vai falar assim, que no amor não há medo. Antes o perfeito amor expulsa fora o medo. Porque acredite, quando nós permitimos que o medo cresça em nossos corações, obviamente, ele vai minar nossa confiança em Deus e na sua palavra. Quando você permite que os seus medos definam os seus próximos passos, sabe o que a Bíblia diz? Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Ei, você entende que esse poder está sobre você? Deus não te deu espírito de medo, mas de poder, mais de amor, de equilíbrio. Essa autoridade está sobre a sua vida. Deus disse para ele: eu sou o seu escudo. E mover-se nessa verdade, querida, é sobrenatural. Salmo 91 vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o Deus em quem eu confio. Você acredita que a mão de Deus está sobre você? Você acredita que você está aqui essa noite porque a mão de Deus estava te guardando? Você acredita que vários livramentos você viveu sem nem mesmo perceber? Ei, eu quero liberar e profetizar essa palavra sobre a sua vida, as promessas do Salmo 91. Mal nenhum vai chegar à sua casa, praga alguma vai chegar sobre você. Deus vai proteger suas emoções, Deus vai proteger suas finanças, Deus vai proteger o seu casamento, Deus está protegendo a sua... Ei, Deus está cuidando de você. Terceiro que ele cita, grande recompensa. Eu te darei uma grande recompensa. E esse aspecto aqui, ele é muito mal interpretado e pouco abordado, porque as pessoas têm uma dificuldade de entender que fidelidade gera recompensa. Não é barganha com Deus, mas toda fidelidade gera recompensa. Todas as vezes que você expressa a sua fidelidade ao Senhor, você vai colher a recompensa. Quantos acreditam que tem recompensa aqui? Jesus, a Bíblia fala assim: o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Nós sempre iremos colher as recompensas. A recompensa. Esse é um aspecto da fé que nós precisamos destacar. Nossos sacrifícios, nossas renúncias geram sim para nós uma recompensa. Agora voltando para o texto, Abraão então apresenta para Deus o seu cenário. Eu sou velho, não tenho filhos, o meu herdeiro vai ser nascido na minha casa. Então Deus o leva para fora e fala assim: olhe para os céus e conte as estrelas. Se puder contá-las, assim será a sua
posteridade. Olha o que vai dizer no verso 6 do capítulo 15. Abrão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para a justiça. O que isso quer dizer? Ele reconhecia suas limitações. Abrão reconhecia as dificuldades que estavam ligadas àquela palavra. Mas quando ele saiu para fora e contou as estrelas, e tentou contar que seja, ele acreditou que aquela era uma palavra para ele. Ele acreditou que se Deus estava mostrando aquilo para ele, Deus iria cumprir. Então a Bíblia vai dizer que ele creu no Senhor e isso lhe foi atribuído por justiça. Ei, irmão, você tem promessa aí? Você tem promessa? Você pode sair então e contar as estrelas. Qual foi a palavra de Deus para a sua vida? Não importa como se apresenta hoje as circunstâncias diante de você. Se você recebeu uma palavra, se você recebeu uma promessa, o Deus que fez, o Deus que falou, vai cumprir. No decorrer do capítulo 15, Deus mostra a Abrão parte do futuro. Isso aqui é fantástico, você vai ver, se você ler o capítulo 15, vai ver que Deus vai falar para ele a respeito do futuro. Seus descendentes vão ser escravos, tudo mais. Mas no verso 18, nós temos um destaque, que naquele mesmo dia, verso 18, capítulo 15, naquele mesmo dia o Senhor fez uma aliança com Abrão. Guarde esse ponto, por favor. O Senhor fez uma aliança com Abrão. Passada essa pequena introdução, vamos ao texto. Sarai se apresenta então a Abrão com um plano. Se você ler o capítulo 16, lá no início, lá no verso 1, ela vai chegar e vai dizer assim: então disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me impediu de dar à luz. De dar luz a filhos, perdão. Eis que o Senhor me impediu de dar à luz a filhos. Toma, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abrão concordou com o plano de Sarai. Preste atenção. Eu acabei de citar que Deus havia falado para eles, que Deus havia feito uma aliança com Abrão naquele mesmo dia. Mas agora vai passar um momento e Sarai vai chegar a ele com uma proposta. Tem a minha escrava, minha serva H, deite-se com ela, que quem sabe através dela não consiga ter filhos. Abrão vai concordar com o plano. E interessante que, por vezes, nós agimos exatamente assim. Nós recebemos uma palavra, dizemos crer nela, mas nós temos planos de contingência. Nós acreditamos que Deus falou algo para nós, mas nós temos as nossas salvaguardas, caso não dê certo. Talvez eu tenha entendido errado. Talvez foi coisa da minha cabeça. Então o que eu faço? Salvaguardas. Eu crio planos de contingência. E foi isso que Sarai fez. A Bíblia vai falar em Provérbios que o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios de Deus. Contudo, quando eu leio esse texto, uma pergunta me veio à mente. O que suscitou Sara a agir assim? O que motivou ela a dar esse passo? Ela não podia ter filhos, óbvio, sim, mas ela tinha uma palavra, sim ou não? Ela tinha uma palavra. Mas por que então ela vai agir ela vai tomar essa decisão? Eu entendo no texto a seguir, eu creio que no texto a seguir esteja o motivo. Se você ler no verso de número, na continuação do verso 1, ela vai dizer assim, no verso 3, Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar e deu por mulher a Abrão, seu marido, depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Repita comigo, 10 anos. Fala forte, 10 anos. Sarai viu o tempo passando e nada na sua situação mudava. Ela recebeu uma palavra de que ela e Abrão que eles teriam filhos, que um filho nascido dele, você vai ter um filho, a coisa vai acontecer, você vai ser pai de multidões. Mas então os anos vão se passando. Sarai olha e não vê nada mudando, as coisas continuam da mesma forma, ela não engravida. E esse talvez seja um dos maiores, se não o maior teste que nós passamos para o cumprimento da promessa: tempo. A espera. Quando você vai para a Bíblia, você vê Abrão e Sara esperaram cerca de 25 anos para que o filho da promessa viesse. Josué e Caleb esperaram cerca de 45 anos para entrar na terra, para conquistar. Ficaram 40 anos no deserto, por quê? Por causa dos incrédulos. Eles tiveram que ficar 40 anos esperando a promessa se cumprir. José
entre o seu período de vendido como escravo até a sua ascensão a governador, foram cerca de 13 anos. Moisés ficou 40 anos no deserto, sendo treinado, lapidado, até o momento que ele volta para o Egito e vai cumprir o seu papel de libertador. Davi, para se tornar rei, esperou 13 anos. Então nós enxergamos, nós notamos que as promessas de Deus têm esse fator tempo, e por vezes é onde justamente nós nos atrapalhamos. Nós queremos apressar os processos, nós queremos cobrar uma resolução. Ah, pastor, Deus falou que ia salvar meu marido, mas já tem muitos anos isso. Ei, Deus vai fazer. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Quantos creem nisso aqui em nome de Jesus? Se Deus falou, Ele vai fazer. Você pode estar esperando uma promessa se cumprir e não ver nada na sua vida mudar. Porém eu te digo que aquele que fez a promessa, aquele que disse que iria fazer, que ia mudar a sua vida, Ele vai mudar. Você está comigo aqui em nome de Jesus? Então ele teve relações com Agar. E ela vai engravidar. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. E esse aqui é um ponto interessante do texto, porque Agar não soube lidar com seu momento ao sol. Ela era uma serva. Ela agora estava numa posição privilegiada, ela engravidou do seu senhor. Ia ser uma concubina, ia ser tratada diferente. Mas aquilo sobe para a cabeça dela. Há muitos assim no nosso meio que não sabem lidar com o sucesso. O sábio chega a dizer assim: vaidade, vaidade, tudo é vaidade. A Bíblia vai dizer assim, que de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Nós ficamos pensando que os maiores testes de caráter que nós enfrentamos estão nos dias difíceis, mas não são nos dias difíceis. Não, irmão, seu maior teste de caráter está nos seus dias de glória. É nos seus dias de sucesso, é quando tudo está bem. É quando você pode se tornar aquele homem que fala assim: eu tenho tudo bem abastecido, meus celeiros estão cheios, não preciso de mais nada, agora eu vou descansar. Aí Deus vira para ele assim: louco, e se hoje pedir a tua alma? É quando você está no palácio. Obrigado, você está me ajudando com exemplos aqui excelentes. É exatamente isso. É quando você está lá no palácio, quando você deveria estar lá no campo de batalha, você está lá dormindo até tarde. Aí você acorda, está totalmente despreparado, vê uma mulher tomando banho, cai numa cilada e aquilo gera um transtorno, uma dor para a casa de Davi que ele não precisava enfrentar. Jesus ele vai dizer assim, não compreendem que tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado, mas o que sai da boca vem do coração, e isso é o que contamina a pessoa, porque do coração procedem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, a imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Fala para o seu irmão assim: guarda o seu coração. Irmão, guarde o seu coração. Sabe qual foi o pecado do diabo? O primário, que acredita-se, foi o orgulho. Começou no orgulho. Então Sarai disse a Abrão: seja sobre você a afronta que é feita a mim. A mulher faz o plano, arruma toda a confusão, cria toda uma dor de cabeça para ela e para a casa dela. Agora ela vira para o marido e fala que a afronta caia sobre você. Eu mesma pus a minha serva em seus braços, ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. E Abraão respondeu a Sarai: você continua a ter controle sobre a sua serva, faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai a humilhou e Agar fugiu da presença dela. Aqui nós vemos as consequências da falta de Deus nas ações tanto de Sarai como de Agar. Sarai é a mulher movida por um espírito de vingança. Daquele tipo assim: ela vai me pagar. Então, Agar agora vai colher as consequências de ter olhado com olhar altivo para sua senhora. Acredite, nessa batalha aqui não há vencedores. E nós temos o pouco citado, mas o negligente e omisso Abrão. Porque um ponto que precisamos frisar, queridos, é que uma casa sem sacerdócio sempre vai haver uma legalidade do diabo. Uma casa sem sacerdócio sempre vai abrir legalidade para o diabo. Então ele vai lá
fica omisso, sua serva está aí, faça o que quiser. Omissão. O anjo do Senhor, e você já ouviu muito isso, a tipificação do próprio Jesus no Antigo Testamento vai encontrá-la. Agar então recebe uma palavra que eu vou chamar de efeito Abraão. O anjo diz para ela assim: aumentarei muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. Muitos acreditam em maldição hereditária, e de fato há. Muitos acreditam em ambientes cheios de legalidade, de fato há. Mas você também acredita que há uma bênção geracional que Deus pode manifestar sobre a sua vida? Você acredita que o Deus que abençoa até 1000 gerações tem uma bênção para manifestar sobre você? Então eu profetizo isso, que bênçãos geracionais venham sobre a sua vida, que bênçãos geracionais venham sobre a sua casa, que venham alcançar você coisas que ficaram retidas lá dos seus tataravós, que cheguem até você e te alcancem em nome de Jesus. Tem gente que tem uma ênfase só na maldição hereditária. Mas há um favor de Deus, e a Bíblia vai falar que há também uma bênção. Portanto, sabe que eu sou o Senhor, o seu Deus, que guardo a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que me amam e que cumprem os meus mandamentos. Esse efeito está sobre a sua vida em nome de Jesus. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que vê. Porque ela dizia: neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Agar era uma escrava, porém Deus a viu. Ele é aquele que nos vê nos dias maus. Irmãos, ela estava lá, eu fico imaginando o cenário, grávida, uma escrava, mulher, ela sendo encontrada, acredite, não era um destino muito favorável que esperaria ela. Mas Deus a encontrou, Ele a viu, Ele foi ao encontro dela, porque Deus é aquele que não deixa ninguém desamparado. Ei, você pode profetizar para alguém assim: Deus está te vendo. Deus está vendo as suas batalhas. As batalhas que você fala assim: pastor, estou sozinho nessa luta. Deus está te vendo. Ele viu aquela mulher desamparada, foi ao encontro dela. E eu quero profetizar essa palavra: Deus está nos vendo. Deus vê as batalhas, Deus vê as guerras, Deus vê as dificuldades, e Ele vai agir, vai se levantar e vai se manifestar em favor dos seus filhos. O destino para aquela mulher não seria nada agradável. Lá no livro de Êxodo, olha esse texto, fala assim: decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da escravidão. Eles clamaram, e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Deus viu os filhos de Israel e se atentou para a situação deles. Você pode repetir mais uma vez comigo assim: Deus viu. Fala alto, fala forte: Deus viu. Deus viu a aflição do povo. Ele ouviu o clamor, Ele viu as aflições. Ei, você entende que Deus está com seus olhos sobre nós. Deus está com os olhos dele sobre a sua casa. Essa luta que você pensa: pastor, tá difícil. Deus está vendo essa batalha que você está enfrentando. As lutas que você enfrenta dentro do seu casamento, Deus é aquele que está vendo. E Ele vai entrar com uma provisão, Ele vai entrar com milagre, Ele vai entrar com resposta, Ele vai entrar com restauração. Deus vai se manifestar da mesma maneira que Ele falou. Deus ouviu o gemido, lembrou-se da aliança. Eu quero dizer que Deus não se esqueceu da aliança que Ele tem com você. Ele não se esqueceu da palavra, do milagre que um dia Ele prometeu para sua casa. Nós poderíamos apontar vários exemplos de Deus vendo aqueles que a sociedade escolheu não ver. Ele curou leprosos, Ele curou cegos, Ele curou coxos. Aqueles que eram negligenciados, aqueles que eram marginalizados, aqueles que não tinham valor, não tinha expressão. Veja o encontro de Jesus com a mulher samaritana num poço.
Aquela mulher, ela se espanta quando Jesus começa a conversar com ela. A reação que aquela mulher tem, ela é de espanto. Você sendo um judeu, fala comigo sendo eu samaritana. Entenda que se dirigir a uma mulher na rua já era algo, já não era uma prática aceitável. Agora Jesus está lá sentado num poço e começa a conversar com a mulher. É surpreendente a conversa de Jesus com uma mulher. Porque ele não se revelou como Cristo para os eruditos, para os conhecedores, para os homens da lei, para os grandes. Não, ele se revelou a uma mulher que estava em um poço tirando água. Jesus fala para ela: eu sou o Messias, eu sou o Cristo, esse que fala contigo. Então aquela mulher vai, incendeia toda uma cidade. Sabe por quê? Porque Jesus, ele escolhe as coisas que não são para reduzir a nada as que são. Quando você olhar para você e falar assim: pastor, eu sou tão pequeno, eu não sou capaz. Entenda que exatamente pessoas como você e eu que Deus quer usar. Deus quer usar pessoas que para o mundo não é o ideal, não é o padrão. São essas pessoas que ele resgata, são essas pessoas que ele derrama da sua graça. Jesus veio e ele escolheu para ser seus discípulos pescadores, homens simples, mas que através dele o mundo foi transformado. Parece que em todas as escrituras Deus escolhe ver o invisível. Outro texto de Êxodo diz: certamente, Deus falando, vi a aflição do meu povo, ouvi o seu clamor, desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e para fazê-los sair daquela terra e levá-los para uma terra boa e ampla. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim e também vejo a opressão. Ei, Deus não é indiferente às nossas batalhas. Deus não é indiferente aos seus problemas, aos seus desafios. Queridos, desenvolver uma consciência de que Deus está vendo é tão importante, porque isso muda a equação. Eu gosto muito da frase de um autor que ele fala exatamente assim: quando você coloca Deus na equação, todo inimigo será menor, todo desafio será menor. Quando você entende que Deus está lá com os olhos sobre você, que Ele, como Ele está na sua palavra, Ele está com o seu nome na palma da mão e Ele não se esquece. Ei, pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta de maneira que não vai se lembrar dele, todavia eu jamais me esquecerei de ti. Deus não se esquece de nenhum dos seus, Deus não se esquece de nenhuma das palavras. Deus está lá do alto do seu trono, mas os olhos dele estão sobre você para te guardar, para te proteger e para dizer para você: eu me manifestarei em seu favor. Eu quero concluir. Tu és o Deus que vê, El Roi. Ele está vendo. Ele viu a opressão. Ele é aquele que vê a enfermidade, Ele é aquele que vê a vergonha, Ele é aquele que vê o medo, Ele é aquele que vê as frustrações. Ele está vendo. H podia ter se sentido esquecida e abandonada, mas ela declara: o Deus que me vê. O Deus que me vê. Você pode até se ver como esquecido, em algumas circunstâncias abandonado, deixado de lado, porque lidar com o silêncio de Deus é algo que você vai construindo ao longo da sua caminhada. Quantos já experimentaram o silêncio de Deus? Algumas pessoas. Quantos já fizeram desse silêncio um momento de você questionar: uai, Deus, cadê? Né, Fabiane? Uai, Deus, cadê? Cadê? Cadê o Deus que eu sirvo? Cadê o milagre que eu estou orando? Cadê a resposta? Cadê as coisas acontecendo? Por que você... Aí você enfrenta desafios, lutas, perdas, e o questionamento que nos vem é: onde está Deus? H foi rejeitada por Abrão, desprezada por Sarai, mas Deus não se esqueceu dela.
Porque você pode ter sido não planejado por seus pais, você pode ter sido rejeitado ou rejeitado dentro do seu casamento, você pode estar enfrentando uma enfermidade, você pode se sentir sozinho, pode dizer assim, não tenho ninguém por mim. Eu digo para você que o Deus que estava vendo aquela mulher desamparada em um deserto, é o Deus que vê você hoje, é o mesmo Deus que está olhando para você, e é o mesmo Deus que vai se levantar em seu favor. Se coloque de pé comigo, por gentileza.